E aí galera, beleza? A gente vai fazer um novo formato de vídeo aqui e vamos inserir a opinião nacionalista em relação às notícias que são passadas, principalmente pela grande mídia, pelos grandes veículos de rádio, né? E vamos dar a nossa opinião, somar a nossa opinião nacionalista, que não é ouvida, né, pela grande mídia, mas mesmo assim a gente vai deixar para vocês ouvirem aí, até para mostrar para as outras pessoas a diferença entre o que é falado e como é observado por nós nacionalistas, e de que forma que a gente entende essas notícias e por que a gente questiona tanto o governo Bolsonaro, beleza? Vamos ouvir. Vamos começar então com o nosso primeiro tema. Hoje, entrevista na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país não tem mais dinheiro e que os ministros estão fazendo milagres para tentar sobreviver a este ano. Então, o que disse o presidente? Aspas, o Brasil todo está sem dinheiro. Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados. Estamos aqui tentando sobreviver no corrente ano. Não tem dinheiro. Eu sabia disso. Estamos fazendo milagre. No entanto, segundo informa o UOL, a presença do presidente nos 3 jogos do Brasil na disputa da Copa América custou pouco mais de R$200 mil aos cofres públicos. E, de acordo com a Folha, o governo gastou R$1.600.000 nos primeiros meses de 2019 com a confecção de medalhas para militares. Bom, tem 2 detalhes aqui que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro, eles falam, né, coitado dos ministros do Bolsonaro, né, tadinhos desses ministros que estão desesperados, que não sabem o que fazer. Engraçado, né? Parece que eles estão no semiárido do Nordeste, sem água, sem comida, com 8, 9 filhos para criar e sem perspectiva de vida. Tadinhos, né? Deveríamos fazer uma doação para esses coitados. Então isso é uma dramaticidade incrível que eles fazem para mostrar como é difícil e como não tem dinheiro o Brasil. Puxa vida. A segunda coisa que é importante você observar é que aí eles dão 2 notícias, 2 pontos de dois veículos de notícias diferentes. Primeiro da UOL, que eles falam da R$200 mil do Bolsonaro, que ele foi aos Jogos do Brasil, e o outro de R$1.600.000 que ele gastou com medalhas aos militares. Ou seja, são 2 órgãos que são duramente criticados, pelo menos a Folha é duramente criticada pelo governo Bolsonaro. E na verdade, essas 2 notícias são notícias que são típico, na comédia eles falam que é escada, né? O que é escada? É igual no vôlei, o cara levanta a bola para o outro cortar, que é uma notícia que é para desmoralizar o concorrente. Vocês vão ver isso na avaliação da repórter aqui. E aí, Vera? A gente pode até discutir a prioridade desses gastos, Aros, mas na verdade é que eles são gotas no oceano perto do rombo fiscal brasileiro. Então não seria o presidente deixar de ir à Copa América ou deixar de entregar essas condecorações que faria com que o quadro fiscal fosse diferente. Eu acho que é meio estranho a gente comparar coisas de montas muito diferentes e muito discrepantes, porque dá uma falsa impressão. Eles poderiam deixar de ir a esses eventos? Claro, poderiam. Poderiam deixar de gastar com essas coisas? Poderiam, mas o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, para que noticiou então? Certo? Então, foi um erro de notícia. Razão quando ele diz, o governo não tem de fato dinheiro para nada. Eu acho que houve uma avaliação muito equivocada sobre a rapidez com que haveria a recuperação da economia. Achou-se que só o endereçamento das questões, como as reformas,
como a abertura do país a privatizações, como indicação de medidas como a da liberdade econômica, seriam suficientes para destravar investimentos, que o nó principal do Brasil hoje é esse, se chama investimento. Do lado do setor público não há dinheiro para investir, porque o rombo fiscal é imenso, a arrecadação está em queda, a receita não melhora e os gastos obrigatórios só crescem exponencialmente. E do lado do setor privado... Ou seja, foi um erro de diagnóstico, o orçamento não tem orçamento, eles não têm dinheiro para fazer nada e os gastos só crescem, né? A dívida só cresce, o Estado está quebrado e não tem o que fazer. O que fazer então para resolver o problema? Privado, não há uma disposição de investir. Houve um tempo em que havia dinheiro sobrando aí no mundo em busca de investimentos e o Brasil perdeu esse bonde. E agora o que a gente tem é um mercado externo aí, o dinheiro do resto do mundo meio sumindo, um cenário aí de contenção, né, no resto do mundo, até recessão global, se fala já em recessão global, e o Brasil não aproveitou quando houve aí um surto de dinheiro para ser investido no mundo. Ou seja, o Brasil, não esse governo, mas o governo anterior, não aproveitou a dinheirama que estava rolando pelo mundo. A gente não foi lá e pegou o dinheiro emprestado. Por quê? Porque o Brasil aqui é muito burocrático, ela vai explicar que é muito burocrático, etc, etc, etc. Ou seja, é uma forma de falar, não tem dinheiro para te pagar, não tem dinheiro para fazer nada, e o governo está certo. E não tem medidas. Você viu o que ela falou, mas eles não propõem medidas. Foi um erro, foi um equívoco. Vamos ver se não tem dinheiro no governo, vamos ver se como está sendo gerido o nosso dinheiro. Ainda falando sobre orçamento, sobre dinheiro, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu que o remanejamento recente de 926 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação para outras áreas representa um corte. O valor é 16% do total contingencial. Ou seja, era um remanejamento de 900, quase 1 bilhão de reais, que virou corte. Ok? Então cortou esse dinheiro. É um dinheiro que ia para lá, para o MEC, e não vai mais. Agora, para onde vai esse dinheiro? Segundo a Folha, o MEC perdeu quase 1/3 dos 3 bilhões de reais que a equipe econômica de Bolsonaro quer remanejar no orçamento federal para o pagamento de emendas parlamentares que foram negociadas para conseguir a aprovação da reforma da Previdência. No entanto, de acordo com o ministro, há sinais econômicos positivos que devem permitir o descongelamento de despesas. Ou seja, eles dão a notícia, né? Vou voltar um pouquinho. Para onde foi esses 900 milhões? Quase 1 bi? Para pagamento de emendas para aprovação da reforma da Previdência. Ou seja, eles deram esse dinheiro em troca do voto dos deputados para a reforma da Previdência, para acabar com a Previdência Social. Ou seja, eles compraram com emendas parlamentares. Velha política, normal. E aí o repórter vai lá e depois fala, olha, ele vai justificar, né? Eles passam de forma bem tranquila para que você não sinta. E aí ele vai justificar porque, de uma forma simples, pegou o dinheiro, passou para os deputados, que a gente sabe que a maioria desse dinheiro, ou uma grande parte, vai para esquema. Eles vão lá depositar na associação, na ONG, não sei o que lá, e vão pegar, saca o dinheiro, empresa fantasma. Você sabe que isso é a velha política. E aí o jornalista passa isso de forma tranquila, como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai justificar, né, passando a notícia, qual que serão as consequências. Segundo o Estadão informa que o MEC estuda mudar a forma de distribuir os recursos para as universidades federais. A ideia é dar mais dinheiro para quem tiver melhor desempenho em indicadores como governança, inovação e empregabilidade. Começo essa rodada com você, Josias. Você vê que ele termina com empregabilidade. Então ele vai tirar o dinheiro, vai, segundo o Estadão, que eles dão uma outra fonte,
vai remanejar esse dinheiro para gerar empregabilidade. Então, entendeu? A jogada de cena. Olha, eu acho que, em princípio, essa redistribuição de recursos destinados à universidade não é um problema em si. Mas nessa matéria não se pode dizer coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. É preciso que sejam expostos os critérios com uma transparência de cristal, né? Uma transparência absoluta. No mais, você transferir 926 milhões da área da educação para pagar emendas de parlamentares, eu acho desalentador pela sinalização. Eu sugiro ao nosso ouvinte, espectador, que experimente pensar nisso, esquecer todo o resto. No instante que o orçamento da educação sofre bloqueios, repassaram quase 1 bilhão para emendas que foram enfiadas no orçamento por congressistas. Pense na reunião em que isso foi decidido. Não ocorreu a ninguém dizer, quem sabe a verba da educação, nessa a gente não mexe. Não ocorreu a ninguém dizer assim, olha, a gente pode pegar mal. É como se o governo tivesse alcançado o perigoso estágio da banalidade do mal. Ou seja, aqui também eles colocam um comentarista que simplesmente fala a verdade, expõe o ponto de vista dele, que acha um absurdo, só que com palavras filosóficas, né, de cunho bem intelectual, que a compreensão é quase que nula. Ou seja, tem o contraponto, mas esse contraponto é de difícil assimilação para o grande público. Agora a gente vai ouvir um economista liberal que defende todo esse sistema aí que está acontecendo no Brasil. História da educação. Olha, agora eu vou trazer um pouco de pimenta aí. Acho difícil até não me interromperem, mas vou ver. Vou botar meu chapéu libertário aqui. O Brasil gasta com a educação, o governo brasileiro, muito próximo, até um pouco acima da média dos países da OCDE. É mais de 5% do PIB. O pessoal falava de forma demagógica que tinha que pagar 10% do PIB, uma coisa até compulsória, como se o dinheiro brotasse em árvore. Qual é o resultado disso, né? Tá aí o resultado. É uma porcaria. Ou seja, literalmente ele está indignado porque o Brasil gasta muito com a educação. Ou seja, não precisa gastar com a educação. A gente gasta muito com a educação. A gente pode gastar com outras coisas, como por exemplo dívida pública. Educação não é prioridade. Mas vamos continuar ouvindo esse ilustre rapaz. Então, sejamos realistas. O ministro também deu outras declarações hoje, Weintraub. Disse que continua um antro ideológico, né, de esquerdistas, o MEC, e que inclusive disse que teria levado uma cusparada no primeiro dia de trabalho, enfim. Ou seja, só tem comunista lá, só tem louco, e ainda cuspiram no coitado do ministro. Puxa vida, hein? Não vou entrar nesse aspecto aqui, mas o fato é que, além do gasto, que, repito, não é pequeno, é grande, e gasta-se muito mal, e tem esse problema da doutrinação, tem a questão que a Vera já mencionou, que o gasto todo é distorcido para o ensino superior. Gasta-se, acho que 18 vezes mais do que um aluno no estudo básico. Ou seja, o nosso sistema de educação é um modelo de transferência de recursos do pobre trabalhador para a elite que vai fazer estudo volta e meia sobre coisa de humanas aí, que sabe-se lá qual é o interesse verdadeiro. Ou seja, o dinheiro do pobre trabalhador para rico. Então você, coitado trabalhador, não precisa apoiar. Não precisa apoiar a educação, porque o seu dinheiro está indo para os ricos, que vão fazer o quê? Fazer curso de humanas, para saber, sabe o que lá? Cooptar o Brasil para o mundo. Oh, que absurdo, né? Só que por que ele não fala que o dinheiro, quase 1 bilhão de reais, não foi para as crianças? Não foi remanejado para o primeiro ano, para o ensino médio, para o ensino básico? Por que não foi? Foi mandado para deputado aprovar a reforma da Previdência. Isso o senhor não fala. Por que o senhor não fala isso?
O senhor coloca como se esse dinheiro fosse para comunistas, para ideologia e para ricos, porque pobre odeia rico. Então se você está ouvindo isso e você é pobre, você vai pedir para quê? Para que ele não apoie ele e diminua realmente, assina embaixo o corte na educação. Estou jogando no lixo todos os estudos humanos. A gente sabe que tem uma tendência hoje em dia a um bando de estudos sem qualquer sentido, que serve só mesmo para acalentar aí os corações dos mais românticos, para dizer o mínimo. Não tem sentido prático, digamos assim. Então eu não vou chorar quando tem notícias de queda de orçamento de MEC, não. Viu? Ele não vai chorar queda de orçamento porque tá indo para comunista. Mas para pagar a reforma da Previdência, não sai um negativo aí. Sonho libertário seria, inclusive, que o governo usasse só dinheiro, recurso, de forma muito mais simples, para transferir via voucher, que era o sonho do Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, para os mais carentes poderem pagar por ensino privado. E acabou. Entendeu? Então, o Futuris, que é aquele programa que eles lançaram lá para jogar as universidades mais para perto do mercado e financiar os seus estudos com empresas ou endowments, ex-alunos, tudo isso aí eu acho louvável. É isso mesmo, tem que parar de depender do Estado para tudo e formar essas patotas que ficam lá de forma só com seus interesses carreiristas e o resultado que eles entregam para a sociedade qual é? É esse aí, péssimos indicadores internacionais da educação brasileira, um bando de gente fazendo mestrado, até doutorado sobre estudos que ninguém sequer pode pronunciar em casas de família mais. Ou seja, é um antro de putaria, certo? Mas não se desvie do tema. Por que o dinheiro não foi desviado ou remanejado, né? Desviado foi. Por que não foi remanejado para a educação infantil, para a educação básica? Ou você acha que o filho do pobre na favela, etc. Bom, é tão simples escola pública hoje, né? Ou ele defende o quê? Que acabe isso, que não tenha escola pública, que todo mundo tenha o seu dinheirinho para investir na escola particular. Umas coisas sem sentido, isso existe mesmo. Então o problema é muito sério. Então, assim, eu não gosto da ideia de ter sido por emenda e tudo faz parte do jogo político. O ministro jogou não gosto por emenda, não foi, mas ele relativizou a coisa mais importante, ele relativizou, certo? Ventilador mesmo, isso pega mal. Agora, eu, ao contrário da imensa maioria que acha que tudo é educação, claro, também quero melhor educação, mas qual é o meio? Jogar mais recurso público nesse modelo falido? Para mim, não. Então, é isso aí. Por mim, o MEC pode até ser extinto, que eu não vou chorar muito. Diga, Vera. Simples assim. Pode extinguir o MEC, extinguir tudo e que seja tudo privatizado, porque o mercado que vai decidir quem vai para a escola e quem não vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostarem, a gente vai fazer mais, tá bom? Um abraço.